Bom dia, Mário. Um abraço para você, para o Bruno, pro Bruno não, né? Para o Mário Marra, para o Jailson, para todo mundo que acompanha o Sport Center. Pois é, o Corinthians, pela primeira vez na sua história no Campeonato Brasileiro, consegue 8 vitórias consecutivas. Vem numa sequência impressionante, realmente. É o segundo melhor time do retorno. Ainda tem os jogos desta noite para acontecer, mas por enquanto só está atrás do Internacional. Então, realmente é uma sequência tão impressionante que coloca o Corinthians a um empate de ir para a pré-Libertadores, uma coisa que era impensável há 2 meses atrás, por exemplo. Além disso, o Corinthians conseguiu garantir uma vaga da Copa do Brasil, que era uma coisa que ninguém estava acreditando, teria que terminar entre os 8 primeiros, mas aí vieram os títulos do Flamengo, do Botafogo, abriu esse G9 para quem vai para a Copa do Brasil. O Corinthians então conseguiu, vai ter o calendário da Copa do Brasil também para o ano que vem. A situação de todo o clube, né? Porque o Ramon Dias era um cara que estava sendo pressionado, especialmente pelas Copas, ainda nas semifinais. Não se sabia muito do que esperar do técnico, se ele conseguiria continuar para o ano que vem, se ele conseguiria terminar o ano, mas ele sim conseguiu dar essa volta por cima. Ele fala isso durante a entrevista coletiva, de que achou um time e realmente esse losango do Corinthians no meio-campo mudou muito a cara do time, de fazer muitos gols. O Corinthians, nesses 18 jogos até agora, do retorno no Campeonato Brasileiro, conseguiu 34 gols, é quase uma média de 2 gols por jogo. Então realmente é um ataque que começou a funcionar. A defesa, que tomava muitos gols, né? O Corinthians teve uma série de jogos ali tomando em casa, né, muitos gols. Ontem foi mais um jogo em que não levou gols, ganhou de 3-0. Então realmente a maré virou muito para o Corinthians. E tem que falar também do Memphis Depay, que chegou a 6 gols pelo Corinthians, além de 4 assistências. Junto com o Yuri Alberto, eles jogaram 12 jogos juntos, são 18 gols da dupla. Então realmente tem muitos aspectos positivos nesse Corinthians nessa reta final de temporada, Mari. Ô, Tonhão, e como você falava sobre a chance de ir para a Libertadores, a gente tem os dados segundo a Opta, tá? Que coloca aqui o Corinthians na 7ª colocação com 97,9% de chances, de acordo com a Opta, assim como o Bahia tem 70,4%, Cruzeiro 29,2%, Vitória 1,7% e o Grêmio ali com 0,9%. E eu acho que quando eu abri ali o programa, Marra, e te falei sobre as duas equipes, estão ali 70% para o Bahia, sim. 97% para o Corinthians, mas parecia que um estava com uma fome maior de sair com o resultado do que o outro. Essa avaliação mais simplória é real? Parecia. Eu acho que talvez até a característica do Bahia, vendida desde lá de trás, né, de ser um time de controle, de ser um time envolvente, Você lembra das suas aulas de biologia? De fagocitar o adversário? Uau, vai trocando passe. Quando você percebe, ele já está lá e te engoliu. Isso foi se perdendo com o passar do tempo, porque troca passe, mas não agride. Ou, algumas vezes, quando agride errado. E o Corinthians, ontem, inclusive, teve mais posse de bola e mais passes trocados. Então, ontem, por mais que os dois tinham a mesma luta, o mesmo interesse, na prática, o Corinthians ganhou em todos os quesitos. Posse de bola, passes trocados, duelo. Sobre duelos vencidos, aí está um ponto de observação e de palmas para o trabalho atual do Corinthians, que inclusive é forte fisicamente, mesmo tendo um jogador franzino como o Bidon no meio-campo. E aí está um trabalho de observação para o Bahia. A gente falou ali, né, Jailson, dos gols que o Bahia perdeu a posse de bola. E eu até pedi uma tela sobre isso, né, de como o Corinthians ganhava os duelos. E ganhando os duelos, partia para cima e esganava o Bahia, né? Pega todo mundo correndo para trás, né? E eles correndo de frente, né? É muito melhor para você atacar. Gente, essa diferença é muito grande. Número de duelos no chão, né? Vencidos em Corinthians e Bahia. 48 contra 27. Sim. E pensa, a bola mais com o Corinthians, se a bola tá mais com o Corinthians, a chance do Bahia tirar a bola é maior. Não. O Corinthians tirava a bola do Bahia, inclusive. Além de ter mais a bola, tirava a bola do Bahia. Mas respondendo a sua pergunta, a gente quiser resumir em entrega, tal, assim, a gente pode falar, o Corinthians se entregou mais. Na economia, o Corinthians vem em viés de alta. O Bahia não. E é impressionante porque quando o time tá com a confiança também, a Neoquímica Arena é o lugar perfeito para embalar o time, né, Jailson? Porque aí você faz um gol, você tá todo motivado. Quando você faz um gol, é muito difícil segurar o Corinthians nessa condição, jogando em casa também, né? No início ainda, mas esquece. A torcida do Corinthians, nesse tipo, é muito forte, é um impacto muito
rápido e alto ali, né? O que me impressionou também no jogo, aproveitando o comentário do Marra, o Ceni pensou uma coisa: vou colocar o Acevedo ali para fazer um terceiro zagueiro e vou liberar os laterais, tanto o Juba quanto o Arias. Não deu certo. O Juba e o Arias, para mim, eles passaram muito pouco à frente. Muito, muito pouco. Para quem está com 3 zagueiros, você não tem mais laterais, você tem que ter alas. Para justamente ter um pouco mais de gente no ataque. E ficou muito longe disso. Então, acho que ali no início, para mim, já não deu certo o pensamento do Rogério Ceni. Outro ponto, inclusive aproveitando a tela dos duelos, o que me impressionou foi o Bidon. Franzino, magrinho, ali uma mescla ali, né? Porque como são 3 homens no meio campo, ele não fica ali como primeiro volante, como o Ranieri. É um cara que sai mais pro jogo. E o moleque é impressionante. É muito lúcido com a bola no pé, sempre colocando a bola no espaço vazio para os companheiros aproveitarem. Ontem foi caneta, foi... Nossa! E ele é muito frio, né? Porque quando vão peitar ele fica parado igual um boneco, assim, ninguém mexe nele. Teve uma hora que o Bidon pega a bola lá na zaga. E tu vê um menino de 19 anos. Quebra a bola, ele espera um tranco, sofre a falta. Não precisa de pressa não, calma, estamos ganhando. Enfim, não deu certo o que o Ceni pensou. E uma outra situação desse Bahia, do Rogério Ceni, para mim, e aí preocupante em relação ao ataque, porque ele fez um esquema tático que os meio-campistas precisavam avançar. E eles fizeram isso. Cauli passou, Caio Alexandre passou, o Everton Ribeiro passou, e ninguém quebrava a bola. Ninguém tocava a bola para frente na movimentação. Era só toque para o lado e para trás. Então, além do torcedor do Bahia estar irritado com o resultado de ontem, o Ceni também. Porque ele pensou uma coisa, não deu certo, e para mim faltou coragem. O Ceni, ele falou na coletiva que ele não achou que foi um problema de sistema, do sistema, essa explicação tática que você trouxe, e sim um problema de concentração. Foi um problema de foco, mas acho que dá para falar que foram as duas coisas? Assim, quando você pensa que você está jogando, você baixa um dos jogadores de meio para jogar entre os zagueiros e você não vê a ocupação de espaço dos laterais como alas, dá para falar também que tem problemas de sistema. Mas eu entendo o Rogério também não vai esbofetear os jogadores dele. Quando ele joga na conta da concentração, a concentração está muito nítida. O Caio Alexandre, a bola estava no pé dele. Eu acho que o primeiro gol, mais do que isso, né? Porque você espera a bola chegar no seu pé e o Carrijo já... Foi o Carrijo, não foi? Mas o Juba também deu curto. Foi o Juba, a bola foi curta. O segundo gol teve outras falhas, né? Teve a primeira falha, depois a falha do Adriel, né, gente? E depois aquela também, na hora que o Garro tira, ele dá aquela rateada, vai, não vai, não foi. Dá espaço. A bola sobra no Carrijo, que liga o Yuri Alberto. E o Adriel... o Adriel oferece uma opção que o Yuri Alberto não tinha. O Yuri Alberto poderia bater pro gol e o goleiro defender, a bola ir na trave, o goleiro falhar e a bola bater na mão dele e entrar, mas ele oferece uma opção. Bate seco pro gol. Apenas bate pro gol. Porque se ele batesse pro gol, não tinha goleiro. O goleiro tava fora do gol. Sim. E chama atenção como esse Corinthians... Porque depois a gente vai conversar muito sobre o Yuri, muito sobre o Memphis também, mas que é todo um sistema, né? Porque eles ficam mais tranquilos para jogarem lá na frente, porque eles têm um Bidon e um Carrijo, que você elogiou bastante na abertura, né? Sim. Porque são jogadores que dão essa sustentação e acho que, como o próprio Ramon disse na coletiva, você dá tranquilidade para esses 3 caras, Garro, Memphis e Yuri, brilhem, se encontrem no campo enquanto tem uma estrutura protegendo esses caras. A gente conversou ontem também, falamos sobre... O Ramon não teve tempo para fazer pré-temporada, ele chega no meio da temporada, então ele teve que ir testando. Testou 3 zagueiros, depois ele acha o esquema com 3 volantes. E aí ele foi rodando as peças. Charles, Martínez, agora depois o Ranieri, e aí ele acha o Bidon, que é uma mescla. Porque o que ele faz? Ele deixa 2 caras mais físicos, e aí é uma trinca mesmo. O Ranieri fazendo ali a questão de proteção da defesa, o Carrijo também consegue ser um pouco mais forte fisicamente, mas também chega. E o Bidon, que é essa união de qualidade técnica e posicionamento para mim. Porque ele é o mais magrinho, mas fisicamente ontem eu não consegui levantar esses números, mas tenho para mim, pelo que eu vi do jogo, que ele ganhou diversos desses duelos pro Corinthians. E deixa os 3 ali marcando pro Garro. A gente comentou ontem que o Corinthians não ia ficar preocupado de ficar sem a bola.
Não teria problema, inclusive ficou com a bola mais, né, como o Marra falou, mas não teria problema, porque o Garro ficaria no local exatamente onde ele queria, atrás dos volantes do Bahia. Justamente para ligar quem? Para ligar o Yuri Alberto e o Memphis. E a gente viu, não propriamente o Garro, porque ontem foram roubadas de bola que acabaram ali, o Carrijo se destacando, mas no meio-campo ligando o Yuri Alberto e o Memphis. E o Bidon, eu já vou acionar também o Tonhão, mas já para falar também que sobre é a o situação dobro do bidon. do Ramon. Não, se juntar, tem que empilhar uns 4 bidons para dar o tamanho do Jailson. Mas assim, porque quando o Ramon chega, o bidon ele tava sendo muito utilizado. E ele tira o bidon do time. Aí vem o Rian, ganha espaço. E a gente não sabe necessariamente se era ele protegendo o garoto pelo momento do Corinthians, vendo o potencial e afasta, mas aí veio outro garoto, então ele tinha uma preferência naquele momento, ele reconquista o espaço, foi uma estratégia, porque era um jogador que sai, mas que volta muito bem, né? Eu acho perfeito o que você está falando. Talvez a gente nunca vá ter resposta. Mas a sugestão, para mim, o que eu acho que pode ter acontecido é o treino é bom. E aí é mais uma coisa da gente criticar muito cedo o trabalho da dupla, né? Ramon e Emiliano. Vamos observar, espera um pouco mais. Porque no treino, me parece, não tenho essa informação, que o Bidon ganhou espaço. Foi no treino, porque ele não jogava. Quer dizer, ele jogava, parou de jogar. E foi perdendo espaço na fila. E o treino deve ter mostrado que merecia outra oportunidade. O Tonhão, ontem também, né, o Fabinho Soldado, ele confirma a permanência do Ramon. Não que tivesse necessariamente que confirmar, porque ele tinha o contrato, mas ele talvez reafirma a confiança no comandante. Só para complementar o que vocês estavam falando do meio-campo, ainda teve o Alex Santana, né? Ele chega, é titular, joga acho que 2 ou 3 jogos e se machuca. E muda muito também. O Bidon perdeu espaço, mas ele começa a ganhar essa confiança nos jogos contra o Fortaleza, quando o Corinthians vai com um time misto para jogar lá em Fortaleza, e ele começa a ganhar a conquistar essa confiança outra vez. Sobre o Ramon, né? O Corinthians reafirmou, ele tem contrato até 2025. A gente já lembrou de outras vezes, né? Eles recusaram proposta da Arábia Saudita, né? O Emiliano e o Ramon, para assumir a seleção e continuam no Corinthians, para falar que tem muita coisa ainda pela frente pelo Corinthians. E ontem, antes da entrevista coletiva dos técnicos, né? O Fabinho Soldado falou e confirmou a permanência, então, da dupla para 2025. Vamos acompanhar o que falou o Fabinho. Só para ficar bem claro, nós não iríamos, né? Nenhuma coletiva para falar sobre isso, mas é importante deixar esclarecido em relação ao nosso treinador, os nossos treinadores, né? Ramon e o Emiliano, já tinham um contrato com a gente até o final de 25, e na verdade nós já estávamos conversando internamente sobre o planejamento, e agora de uma forma oficial, para que fique muito bem claro, seguimos com o trabalho, focado ainda nesse jogo contra o Grêmio, temos objetivos ainda nessa competição, mas certamente a gente começa também a pensar em 25, planejar melhor para que o Corinthians, em 2025, continue brigando por títulos e conquistando títulos. Mas deixar bem claro que temos ainda objetivos nessa competição, tá certo? Só para deixar muito claro em relação à permanência da nossa comissão técnica para 2025. E um desses objetivos, Mari, além, obviamente, né, da vaga na pré-Libertadores, é até porque não sonhar com 9 vitórias consecutivas, que é algo que aconteceu apenas 2 vezes na história do Brasileirão nos pontos corridos, que foi com o Internacional em 2020 e com o Atlético Mineiro em 2021. Então o Corinthians ainda pode ter mais um recorde a ser batido durante esse Campeonato Brasileiro. Tonhão, a gente volta a conversar, tá, ao longo deste Sport Center, para a gente falar mais dos números de alguns jogadores do Timão. Valeu, até mais tarde. O Tonhão volta, mas eu quero ouvi-los também sobre a permanência do Ramon. Assim, é o famoso, é o não notícia, né? Porque não tem nada de novidade, já era do contrato, mas eu imagino que pela condição que o ano do Corinthians se deu, foi importante o Fabinho só talvez dar essa chance, talvez verbalizar essa confiança no comandante? Eu acho a postura como empresa uma postura boa, porque passa tranquilidade. Bom, o Corinthians dá a sua cara. Quando está lá um representante oficial do Corinthians, em pé, no meio dos dois que vão fazer a entrevista coletiva, ele dá a sua cara. Isso é uma forma de discurso que acaba a conversa, entende?
Aí se você para pensar no que... Porque ele não precisaria falar. É isso. Poderia falar com um repórter ali. Não, os dois já estão. E falar até fora do ar. E os repórteres trariam isso para as rádios, para as TVs, para os jornais e tal. E acabou o assunto. Mas quando ele se posiciona, é a cara do Corinthians se posicionando em um momento político estranho, mas o Corinthians está trabalhando. Eu achei que tem esse ponto. E em relação ao trabalho do Ramon, de novo, né, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Eu acho que é muito complicado a gente cravar na testa das pessoas sem analisar. Ele chega no meio da temporada, sem tempo para treinar, sem ter montado o elenco, e aí você espera que ele dê um resultado muito rápido e ele está tentando achar o melhor elenco. Eu acho que o que ele comprovou é que ele merece ser respeitado. E não tem motivo nenhum para trocar. Tá certo manter o Ramon? Tá certo, não tem motivo para trocar. Foi o que a gente já comentou aqui algumas vezes. Ele chega no meio da temporada, ele vai procurando soluções, até porque a janela do Corinthians foi bizarra. A quantidade de jogadores que chegaram. Você não conhece ninguém. Chegando ali do nada, sei lá, 14 jogadores. Enfim, modo de falar, um exagero. Mas chegaram... Se a gente pega esse time titular, todos chegaram. A maioria. Alguns chegaram ali para mudar. O Memphis para ajudar o Yuri, o O Carrijo. Hugo, André Ramalho. Todos os setores. O Carrijo, o Martínez, Charles, enfim, o Memphis. Então, todos os setores. Ele foi tentando descobrir como eu vou conseguir montar, como eu vou tirar o melhor de tal jogador, desse jogador. Aí, enfim, muitas críticas quando ele acabou perdendo ali alguns jogos por conta dos 3 zagueiros. Depois, quando ele tenta colocar o Coronado e o Garro para jogarem juntos. Teve isso também. E aí deixava muito exposto fisicamente. Ficava muito exposto fisicamente, não tinha defesa, mas ele não teve tempo. O que ele teve para fazer, para treinar, foi durante a temporada. E para a torcida do Corinthians, que bom que ele acertou. Ele conseguiu ainda nessa temporada achar um esquema que ele conseguisse somar para todo mundo. Que coisa louca que é o futebol, né? Pelo ano, como começa o ano do Corinthians, com tudo que a gente conversou aqui. Você lembra que a gente falava sobre chance de Copa do Brasil do Corinthians? Que era um ano que ele ia perder tudo, porque não ia conseguir classificar até para a temporada que vem, ia ser comprometido. A parte política, tudo que envolveu esse ano do Corinthians. E a gente está falando de uma curva, como você falou, né? Viés de alta do Corinthians, com o técnico mantido e podendo já garantir a classificação para a Libertadores. A gente vai para o intervalo rapidinho no Sport Center e... Memphis Depay fala sobre papo com o Neymar e cita até a vontade de reunião no Corinthians. Então, os dois são amigos aí, o Memphis Depay com o Neymar, que está atualmente afastado e está jogando pelo time do Al Hilal, lá da Arábia Saudita. Neymar abriu conversas aí com o Santos, mas até agora não há nada de concreto. Sabe-se que o Neymar é cria do Santos, né? Começou a jogar no Santos ali desde criança, depois foi para a Europa, se despontou, joga na seleção brasileira e é um cara importante, é um craque, porém vem se lesionando muito, né? É amigo pessoal ali do Memphis Depay e os dois trocaram uma ideia aí no último domingo. Memphis Depay, o atacante, se encontrou com o Neymar, atacante do Al Hilal na Arábia Saudita e da seleção brasileira. E o que o Memphis falou a respeito disso aí? Nem sabe o que eu falei para ele, e fica entre nós. Mas é claro, ele é importante para o país, uma super estrela. E ainda tem tudo para levar o Brasil ao topo da Copa do Mundo. É claro que eu amaria jogar com o Neymar no Corinthians, apesar dele ser de Santos, ele tem muitos amigos no Corinthians. Isso é fato. Apesar de ser santista, o Neymar tem uma admiração sim pelo Corinthians, ele já falou isso publicamente, e gostaria de um dia jogar no Corinthians, talvez seja esse o momento. O Neymar se recuperando aí. A única coisa que complica aí, um fato complicador, seria o salário do Neymar. Ele teria que abaixar consideravelmente a pedida para jogar no Corinthians, já que é uma super estrela e já tem um salário muito elevado e ainda tem mercado na Europa, com certeza. Beleza, pessoal? Esta é a classificação, Corinthians em 7º lugar, 53 pontos, com 98% de chance de garantir a Libertadores e já garantido na Copa do Brasil. Hoje tem jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras ganhando do Cruzeiro. O Corinthians já se classifica automaticamente 100% para a Libertadores do ano que vem. Beleza? Se inscreva no canal e vai Corinthians!